E pessoal, boa tarde. Tô aqui de novo com mais um programa da série Memória Brasil, na sua versão pandêmica, que ainda dura. E a gente tá aqui para bater um papo muito especial, muito especial. A pessoa com quem eu vou conversar hoje é uma figura, mas é uma figuraça maravilhosa. Tenho certeza que vocês conhecem, adoram e vão se divertir muito com o nosso bate-papo de hoje. Ela é atriz, ela é jornalista, ela é crítica de cinema, ela é poliglota, fala 5 línguas. E além de ser uma atriz premiadíssima, é tradutora e intérprete de personalidades emblematiquíssimas da cultura não só brasileira, mas mundial. Ela foi intérprete de figuras como Luciano Pavarotti. Ponto e basta. Só de dizer isso vocês já imaginam a qualidade, não só da sua versatilidade linguística, mas a qualidade do pensamento dessa grande mulher que tem uma vida riquíssima, uma trajetória no teatro e humana de modo geral, muito vasta, muito diversificada, uma figura interessantíssima e que estreou profissionalmente com Divinas Palavras, mas que antes disso já teve muito teatro amador e que de amador só tinha o nome porque eram produções absolutamente criteriosas no seu período de estudos de artes dramáticas na EAD. Ela teve uma trajetória de militância muito intensa no período da ditadura militar. Foi presa, foi exilada, ficou de 77 a 79 morando na Europa, né? Primeiramente na Itália, depois na França, e por aí vocês podem avaliar o grau de riqueza humana, de vivência, de experiência, o quanto isso se converte em qualidade de trabalho, no trabalho de atriz dessa imensa artista, que além de tudo é escritora e que tem 3 biografias escritas. A primeira delas sobre o grande dramaturgo Alcides Nogueira, depois também da dramaturga Maria Adelaide Amaral e por fim, em 2008, a biografia da atriz Denise Del Vecchio pela coleção Aplauso, todas elas, assim como eu, somos colegas de coleção Aplauso, eu fiz Imara Reis e Cida Moreira e ela fez as biografias dessas 3 imensas personalidades. Eu tenho a honra de conversar com Tuna Dueck, grande amiga, uma pessoa deliciosa, depois de um reencontro muito especial na nossa vida. E eu tô aqui esperando que Tuna entre para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Venha pra cá, Tuninha. Cadê você? Tunísia, Curva. Esse é um apelido que ela vai explicar pra gente. Será que ela já entrou? Meu Deus. Tuna, dove stai, amica mia? Vejo Lia, vejo Denise Bechara, vejo um bocadinho de gente, mas ao mesmo tempo só indica que tem uma pessoa me assistindo. O que estamos vivenciando neste período pandêmico de tecnologia que não corresponde? Estamos aguardando Tuna Dueck entrar na nossa live para a gente bater um papo sobre esses quase 40 anos de carreira dedicada intensamente ao teatro, à literatura, ao cinema, à televisão, à tradução, a esse universo tão rico que é poder falar vários idiomas, porque a gente, para poder falar bem um idioma, precisa compreender bem uma outra estrutura de pensamento. E se tem uma pessoa que consegue ter essa versatilidade na arte, na vida, na profissão, é Tuna Dueck. Bom, eu tô aqui enrolando, tô aqui esperando a Tuna, ela não aparece.
enquanto a gente está aqui, juntinhos, batendo papo. Quem quiser interagir, manda mensagem. Lia Fará, meu amor, que está aqui, astróloga de cepa. E agora sim, Tuna Dweck acaba de aderir e eu vou convidá-la. Bom, será que agora eu tenho as manhas de convidá-la? Porque eu também estou notando que houve uma pequena diferença no layout aqui do Instagram. Vamos ver se a Tuna me pediu. Ah, a Tuna me pediu, será? Convidar. É pra cá, Tunísia. Mandei o convite para você, hein? Você entrou? Tudo bem, querido? Tá bom essa luz aqui? Tá espetacular, tá ótimo, dá para te ver muito bem. E eu estava aqui exercitando o meu ator, improvisando enquanto você não chegava. Gente, você não sabe quem entrou aqui. Quem? O meu psicanalista maravilhoso, Léo Nozek, tá aqui. Maravilha. E eu vim, é uma coincidência inacreditável, porque eu vim pensando o seguinte: o que será que tem mais para falar? O que eu vou falar numa live que eu já não tenha falado, ou que seja interessante? Eu pensava, toda vez que eu chegava na minha sessão de análise com o Léo, e que eu achava que eu não tinha nada para falar, eram sessões em que rendia É muita sempre coisa. assim, quando a gente E, chega sem assunto, né? eu É uma falava, maravilha. Léo, não tenho nada para falar. Não, mas não é obrigado a falar. Tá bom, vamos falar do vazio, vamos falar dessa falta do que falar. E não existe falta do que falar, porque se você tem sentimento, se você tem história, você tem contradições e angústias e alegrias, você tem o que falar. É isso mesmo. O que eu acho que a gente não sabe é que tem gente que quer ouvir o que você tem para falar. A gente sempre acha que é desinteressante, que já falou, que chato, que quem que vai ouvir, mas sempre tem alguma coisa do que o outro disse que você vai aprender. Então, agora eu entrei e vejo o Léo, que está aí. Léo, obrigada por estar aqui. Luci, pessoal de... A Olha, do elenco sincronicidade, de a sincronicidade Paraisópolis, nunca falha. que maravilha, gente. Obrigada, E a forma obrigada como a mesmo. gente diz novamente as mesmas coisas também ressignifica o que é dito. A forma ressignifica o conteúdo. Para você que é uma grande artista, isso é chover no molhado. Mas então vamos lá. Vamos ver se eu consigo conduzir minimamente este furacão fortuna. Antes de começar a te fazer perguntas, eu vou ler um texto seu. Va bene? Te prepara. Cai o pano. Corre o ator ao camarim despir-se de sua maquiagem. E ainda povoada das emoções vivenciadas pelo personagem, vai encontrando a sua unidade. Entre a cortina que se abre e os aplausos finais da plateia, vidas se cruzam, amores, embates, encontros e conflitos tomam corpo. Os refletores que aquecem a imaginação trazem aos nossos olhos fragmentos de nós mesmos e de nossas existências cotidianas. O que chamamos de momento ideal é certamente aquele em que se diluem todos os percalços, tornando possível a realização de um desejo. Com quase 40 anos de ofício, qual é o desejo atual de Fortuna Dweck? Nossa, que pergunta! Só porque eu disse que meu psicanalista está aqui, tá bom. O desejo atual é que eu mantenha essa chama do desejo dentro de mim e que eu não tenha não seja seduzida pela falta de desejo, pela preguiça, pelo cansaço.
É isso que é meu desejo hoje, é que seja possível dentro de mim manter o desejo. E isso é uma coisa genérica, pode ser uma coisa genérica, mas de certa forma é dizer, eu desejo que eu tenha algo que me mantenha viva, para que quando isso acabar, porque tem que acabar um dia, eu esteja inteira. Eu esteja com os meus cacos colados, bem colados, sabe? Que eu tenha os meus fragmentos formando um quebra-cabeça completo. Esse é o meu desejo. O meu desejo também é que nós todos tenhamos aceso o desejo, a vontade de continuar a suprir, alimentar o próprio desejo, né? Porque não dá para só sobreviver e só querer respirar, acordei, estou respirando. Você quer existir de alguma maneira. Sem o outro, eu não existo, desculpe. Eu tenho uma profissão que é ligada ao outro. Eu tenho que estar inteira para me comunicar com o outro e ouvir o outro, que você sabe muito bem que o verbo ouvir, e também não é à toa que meu analista está aqui, o verbo ouvir para o ator é muito precioso, gente. É o grande segredo do ator, talvez da vida, é ouvir. E nós não somos muito bons de escuta, não. É um exercício diário, cotidiano, que requer esforço, que dá preguiça, assim. Mas um ator, por exemplo, quando você é muito novo na profissão, você é muito ansioso, você já quer dar sua fala. Como é que você pode dar a sua fala com verdade se você não ouviu o que o outro te disse e você, por consequência, reage ao que o outro te disse, né? Então, o Michael Caine tem uma frase que eu adoro repetir, eu devo ter falado em todas as lives da minha vida, que é o seguinte, o espectador tem que achar que é a primeira vez que você ouviu aquela frase, ainda que seja a 100ª apresentação da tua peça. Mas eu tenho que achar que é a primeira vez que você ouve aquilo. Porque é a primeira vez que você ouviu aquilo. Eu não estava aqui ontem. É a primeira vez. Tudo é a primeira vez. O frescor Tudo da que está primeira acontecendo escuta. aqui... Oi? O frescor da primeira escuta tem de ser retomado a cada apresentação. Por isso que eu falo, né, que da importância, já que a gente estava falando da análise, da importância de um diálogo com alguém que esteja fora de você, né? Porque para a gente se tornar mais palatável, para a vida se tornar também mais digerível, para a gente se humanizar e para a gente justamente exercitar isso, a escuta. E que te dá referência, né? Te dá uma baliza externa, que é fundamental. E o teatro é isso. O teatro é esse exercício permanente, constante, de você se enxergar, de você se ver, de você ser crítico em relação a você mesmo também, e de você ter essa generosidade do abraço. A gente fala tanto que não pode abraçar, ainda não pode abraçar, mas o teatro, a arte é um abraço gigantesco, porque significa o quê? Não estamos sós. A gente não está sozinho. O autor também está sofrendo, e quando eu falo sofrer, não é com um peso. Ele está vivendo, ele está vivenciando, ele está sentindo coisas. Então, eu estou vendo um igual a mim. Quando eu estou em cena, você está vendo um igual a você. Com as grandezas, as mesquinharias, os sentimentos, as paixões, os desejos, as invejas, as maldades, não importa. Você está lá para analisar o que você pode melhorar também em você, né? A arte, ela tem esse poder, se você tiver essa generosidade em relação a você e você tiver a humildade de saber que você precisa disso. Você precisa do outro e você precisa disso para melhorar. Acho que cada vez mais a percepção da não solidão e da não possibilidade de solidão para a existência se faz presente.
E no fim, o que você está dizendo é muito poderoso, porque teatro é uma meta-vida, é metalinguagem da própria vida. Não é dissociado, é uma coisa só. Está dentro da vida, é a Com certeza. experiência da vida em si, cabe dentro. Agora, vou pegar então essa onda que a gente está. Mas que lindo esse texto, viu, que você leu. Lindo, lindo, lindo. É seu. Como? É meu? É seu. Eu escrevi? Você Na, tá falando introdu... sério? Na introdução da biografia da Denise. Você acha que eu ia ler texto de outra pessoa, tendo uma escritora que nem você na minha frente? Gente, eu não lembrava de ter escrito isso. Que feio, que lindo. Bom, pula. Eu estava pensando nesses últimos dias, porque assim como você também se sente, às vezes, apreensiva por não ter o que dizer, claro que essa é uma angústia que todos nós que trabalhamos com comunicação sentimos. E eu também estava pensando, o que eu vou perguntar para a Tuna? E eu comecei a fazer uma autoanálise, uma autorreflexão, e cheguei a uma coisa que me pareceu reveladora de mim mesmo e que poderia, talvez, me ajudar a te questionar sobre o que eu tenho interesse em saber a seu respeito. Eu venho trabalhando dramaturgicamente com uma chave, que é buscar estudar vidas que vençam, de alguma maneira, uma dicotomia. A dicotomia que existe entre integração e dissociação. Parece um papo filosófico, mas é mais chão, é mais concreto do que parece. Por que eu estou dizendo isso? Eu me dei conta de que o trabalho do tradutor, assim como do ator, vence essa dicotomia. Ou seja, tanto o ator quanto o tradutor, ou a pessoa que, o intérprete, em ambos os casos, no seu caso, o intérprete como atriz e como tradutora, como poliglota, ambos os trabalhos têm a conciliação, ou seja, vence a dicotomia entre dissociação e integração, porque você tem que estar em você mesma e no personagem do outro, no seu próprio idioma e na sua própria lógica de estrutura até semântica, e ao mesmo tempo pensando como outro. E aí é o gancho do que você está dizendo, a generosidade de conseguir, a versatilidade, porque isso não é fácil, conseguir estar em você e no outro ao mesmo tempo. Queria entender como é que esse mecanismo se dá dentro de você especificamente, ser atriz e ser intérprete, poliglota, tradutora, se conectam nesse lugar? Então, aí eu acho que tem algumas camadas no que você falou. A primeira coisa, que eu sempre falo que o ator é um esquizofrênico saudável, porque o esquizofrênico, ele acredita no que tem na cabeça dele como sendo real. Mas ele não sai daquilo, e essa é a grande dor do paciente, digamos assim. O ator, ele é durante algumas horas aquilo que você está vendo, ele acredita ser aquilo. Não importa, aí não vamos falar, Stanislavski, Brecht, não importa. Quando eu estou no palco, eu estou sendo aquela pessoa. Mesmo que eu esteja narrando uma história, eu estou no palco. Eu não estou no sofá da minha casa. Outra realidade. Então, eu já estou num outro lugar. Já tem essa dissociação e, ao mesmo tempo, essa associação com o que eu estou fazendo com a pessoa que eu estou sendo, né? Na tradução, de certa forma, não é que você se apague, você se anule, porque você continua tendo a tua personalidade. Porém, você é um veículo do que aquela pessoa está falando. Eu não posso querer aparecer, porque eu estou traduzindo alguém. Entretanto, eu estou viva, eu estou emprestando minha voz, minha mente, a minha personalidade também, e eu tenho que me conectar com o outro, por isso que eu faço tradução consecutiva, porque eu me conecto no olhar do outro. Mais difícil. Né? Todos os atores, a Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Ariane Mnouchkine, enfim, todas essas pessoas de cinema, de teatro, Fanny Ardant, todas essas pessoas, maestros, o Barenboim, você sabe. Enfim, um monte de gente. E o Pavarotti, eu tenho que olhar nos olhos dessas pessoas, eu tenho que ter uma relação naquele momento, dure o que durar, se são 2 horas, se é meia hora, não importa. Então, essa dicotomia
existe e desaparece ao mesmo tempo, porque ela é totalmente dialética, entendeu? Isso, é São os isso. opostos complementares, né? Não tem Você jeito. está o tempo inteiro o oposto, né, o verso e o inverso na concomitância. É um papo esquizofrênico mesmo. É totalmente simultâneo e, ao mesmo tempo, ninguém se anula Sim. completamente. Você está lá, você existe, você está dando voz a um personagem, você está dando voz a uma pessoa que você está traduzindo. Agora, se você não tiver conexão, não acontece nada. Nem o ato teatral, nem você traduzir, nada. E se você estiver no seu ego o tempo todo, também não acontece nada. Muito obrigada. Eu perco o interesse, né? Com Eu certeza. acho. Diz uma coisa, biograficamente, você vem de uma família judaica síria. É. Conta um pouco pra gente como é que foi a sua criação, a sua infância. Seus pais vieram da Síria, de Alepo, é isso, né? Vieram de Alepo, aí minha mãe, com 9 anos de idade, foi morar na Itália. Meu pai ficou trabalhando pelo mundo, pela Índia, China, ficou nas colônias portuguesas, né, Goa, Macau, enfim. Eles se encontraram em Milão, se casaram e vieram morar no Brasil. Se casaram Então, em a minha Milão. formação, eles se casaram em Milão. Então, a minha formação é uma mistureba, eu diria, né? Porque é uma cultura árabe, né? De falar árabe, de ouvir a música árabe e a língua e as danças, e a religião judaica, que também tem toda uma conotação muito emocional, muito espiritual, né? Essa conexão com o divino, que é muito forte, né? Culturalmente também é muito específica, né? Você é uma Então, pessoa quando fala assim, religiosa. não de prática. É como eu faço política, mas não tenho partido, ou eu sou espiritualista, ou enfim, eu tenho uma relação com o espírito e com o divino, obviamente que eu pertenço à religião judaica, mas não necessariamente que eu siga todos os preceitos, entendeu? Então, não sou uma pessoa nesse sentido, né? De seguir todos os preceitos e as tradições e tal. Eu sou também essa mistura que você conhece, né? Ecumênica. Então, obviamente que eles não falavam português ainda, né? Porque o imigrante chega no país e não fala a língua. Então, me colocaram numa escola francesa para uniformizar uma língua comum para nos comunicarmos, os primos, os pais, os avós e tal. Então, a minha formação é francesa, né? Por causa disso, por causa dessa imigração, né? E então eu fui bilíngue desde pequena, porque a minha primeira língua é o francês. Eu ainda falo alfabeto e calculo e raciocino ainda em francês. Então é francês e português bilíngue, e daí na escola fui aprendendo outras línguas, e a vida me levou para outros países. Obrigatoriamente eu tive que aprender italiano, espanhol, outras línguas. Mas essa formação da qual você fala, e quando eu fui para a Síria, especificamente para Alepo, foi muito forte, Tiago, foi muito poderoso, assim, Tiago e todo mundo que está aqui. Porque eu fui ver de onde eu venho, É muito né? forte. E eu pude até falar um pouco de árabe, que é uma língua extraordinária, né? E a gente tem que sair de coisas muito ideológicas, né? São culturas muito ricas, são culturas irmãs, são origens muito similares, né? No mesmo país, no mesmo continente. Existe uma afetividade no Oriente Médio que é extraordinária. Muito Você é tátil, né? Ahlam Sarra, você sabe, você é Bechara, Ahlan Ahlam Sarra, Sahla, Ahlan Sahla. minha casa é tua casa, e já vai recebendo, Ayuni. entendeu? Então, a Yuni, Albe, sabe? Eu sempre falo muito com o meu grande amigo Milton Ratum, que para mim é um ícone na vida, na minha vida, meu amigo, um ícone da literatura, enfim. E a gente se chama de Habib para cá, Habib para lá, porque é uma identidade, uma identificação. Você quer seus pares, você quer ser compreendido. Claro. Existe uma coisa muito pouco europeia, né, que é essa afetividade. É verdade. Que vamos lá,
eu nem te conheço direito, mas a gente já está conversando porque nós somos artistas, porque a gente vai se abraçar, se beijar e já contar a história da vida. É muito oriental isso, sabe? Esse cartesianismo no qual também, né, eu estudei, essa coisa europeia, essa coisa mais contida. Eu morei na França, eu tive que me adaptar, né? Ou na Itália, esse mito de que na Itália todo mundo é... Não, não é. Existem essas regras de comportamento. Eu demorei para me adaptar, né? Porque a gente é esse vulcão, esse furacão afetivo, né? E, obviamente, que você tem as regras sociais, você vai ter que se moldar a elas, porque senão ninguém se entende, vai ser só uma explosão de afeto o tempo todo, e de emoções, e você tem que preservar a sua intimidade de certa forma, né? A gente tem que ter os limites, né? Saber o que você pode falar, o que você não pode falar, como é que você vai se comportar, enfim. Mas essa minha cultura, ela me leva muito para a arte, porque a arte é essa explosão do que tem dentro de você, né? A arte de uma maneira... Era um valor na sua casa? Seus pais te incentivavam a ir ao teatro, a ler, ou isso é mais seu? Ai, nossa, tinha que ler. Já na escola, obrigado. Não, você tem que ler, a gente tinha que ler Proust quando era adolescente. Isso que hoje eu agradeço. Meu pai lia muito, muito. Minha mãe até hoje lê muito. Eu tinha preguiça quando era adolescente. Eu não vou falar, ai, que linda minha formação intelectual. Eu queria brincar, eu queria passear, eu queria ir pro teatro, eu queria ir pro show, né? Existia uma coisa que eu assistia muito teleteatro quando era pequena, então tinha o teleteatro com Cacilda Becker, Xandó Batista, Bárbara Fázio, Homero Cossack, os textos do Walter Jorge Durst, tinha o teleteatro da Bandeirantes, olha, TV Cultura, eu ficava louca com o teatro. E a escola francesa, ela estimula, sim. Você tinha recitação, você pegava as fábulas de La Fontaine e ia lá no palquinho da classe, tremendo de medo, porque até hoje eu tenho stage fright, você sabe disso, ia lá recitar, você tinha que aprender de cor. Tudo isso vai moldando nossa cabeça. É lógico, mas não é para ficar um erudito chato acima dos outros. Não, é para você se comunicar. É isso que é fascinante. Falar assim, olha, eu li um livro tão legal. Leia você também. Não é para falar, ai, como eu sou culto. Eu detesto isso, sabe? Arrogante. Esse pedantismo, essa arrogância que distancia os humanos, na verdade. Quando, na verdade, a arte é uma ferramenta de união e de congregação, e não o contrário. Não é para distinguir elite né? Exatamente. Agora, você, numa entrevista muito interessante que deu com a Maria Fernanda Cândido sobre Troilo e Cressida, fala de um documentário que você estava fazendo a partir de uma filmagem amadora que você fez quando esteve em Alepo, acho que em 98, se não me falha a memória, que você esteve lá, e filmou e estava pensando num documentário. Isso rolou? Como é que... E olha o que aconteceu. Não rolou, mas vou te falar por quê. Aconteceu uma coisa muito estranha. Enfim, coisas da vida. Aconteceu o seguinte... Eu tenho esse footage, né? Eu tenho esse material, né, de amador, né, gente? Aquelas coisas que a gente viaja e filma, tudo que a gente vê. Sim. E eu acordava às 5 da manhã, não conseguia dormir. Eu saía em Alepo, antes do grupo se reunir para ir passear, para conhecer os lugares históricos, que a Síria é um lugar extraordinário, enfim. Eu saía e encontrava o cara que ia entregar o pão sírio nas casas. Literalmente o pão sírio. Ele punha na cabeça aquele pão enorme. E eu passeava, então tudo eu filmava. Eu filmei o cara, eu filmei as cidades, eu filmei tudo. Quando eu cheguei no Brasil, eu tenho uma caderneta. Quando eu estava fazendo o Troilo e Cressida, muito bem lembrado com a minha querida Maria Fernanda, um elenco maravilhoso, direção do meu adorado Jô Soares, tinha um menino, o Antônio Alves, que era sobrinho do Ataíde Arco Verde, o grande ator, comediante Ataíde Arco Verde. Ele viu 23 vezes apenas Troilo e Cressida. Ele adorava. E conversa vai, conversa vem, justamente fazendo as perguntas. Era um absurdo de linda. E a sua era maravilhoso. A sua Cassandra era uma chama em cena, era linda. Ai, obrigada, Thiago. Era danada. E aí, eu contando, justamente...
não existia live antigamente, então as pessoas elas se reuniam no restaurante, elas perguntavam, interessadas sobre os outros, né? Então, numa dessas, ele me perguntou justamente essas perguntas, porque a Síria é um país muito fascinante, o judaísmo, essa mistura, né, de culturas, uma cultura árabe, uma religião judaica, você vê o mundo como está hoje, enfim. Todas essas coisas que despertam muito a curiosidade das pessoas. E numa dessas ele falou, peraí, vamos montar esse filme. Falei, queria tanto fazer um documentário, mas sei lá, é tão amador. Ele falou, não importa. É amador porque não tem o quê? Um equipamento, uma câmera maravilhosa, mas é um material histórico, afetivo, muito importante. Até porque é uma Alepo que hoje já não existe tal qual você a conheceu. Não é só Alepo. Alepo, Palmira, Damasco, Homs, Latakia, tem muita coisa. Tem Baalbek no Líbano, tem Beirute, enfim, toda essa viagem. E aí, o que aconteceu é que ele reuniu esse material, colocou no computador dele, e eu fiquei de escrever um texto, né? Eu faria a locução, eu que teria que escrever o texto, e nesse meio tempo eu fui contratada pela Netflix para fazer um seriado chamado Escolhido, no Tocantins. Foi uma experiência extraordinária para mim, maravilhosa. Nessa época eu já estava fazendo A Noite de 16 de Janeiro, também com elenco maravilhoso, muita gente também de Troia e Cresta, também dirigida pelo meu adorado Jô Soares. Então, entre você reunir o material e concretizar, foram 2 peças já, uma peça e outra, e um filme, um longa-metragem, 2 curtas-metragens, tudo isso leva muito tempo, né, gente? Claro, claro. Aí fui para o Tocantins e falei, Antônio, eu vou provavelmente ter tempo lá e entre uma filmagem e outra eu vou escrever o texto. Quem é que disse que eu tinha tempo? Por quê? O tempo de folga que eu tinha nas filmagens, primeiro era um ritmo muito intenso, e o tempo de filmagem de folga que eu tinha, eu ia ver cachoeira, eu ia explorar o estado do Tocantins, eu ia conhecer o Brasil, eu ia conversar com o vizinho, eu ia viver aquele lugar maravilhoso que me foi dado para descobrir. Eu não ficava no hotel descansando ou tomando sol não sei onde. Cada um tem a sua opção. A minha opção sempre foi da inquietação, da curiosidade. Oi? Conhecer. Sempre. Eu tenho isso até hoje, e por várias também experiências na minha vida que me impossibilitaram ter isso tudo. Quando eu pude vivenciar tudo, eu quero tudo ao mesmo tempo, eu quero fazer teatro, cinema, locução, trato tudo. E a vida é assim para mim, né? Eu sou assim com as pessoas, eu me comunico, eu quero saber, quando eu faço uma burrada, eu peço desculpas. Olha, é isso, a gente tem que ter essa verdade o tempo todo, né? Então, não tive tempo de escrever esse texto. Mas o projeto existe ainda um dia rola. Então, deixa eu te contar. Você acha que a vida é assim tão simples? Quando eu voltei para... E o Antônio, Tuninha, querida, tô aqui, ouvi uma música que você mandou, parará. E voltei para São Paulo, liguei para o Antônio, ele não atendia, mandei o WhatsApp, ele não respondia. Eu falei, ele deve estar filmando, deve estar super ocupado, mas eu estranhei porque ele era um menino que respondia sempre. Liguei para o Ataíde, falei, Ataíde, Tata, o Antônio mudou de telefone. Ele falou, você não vê redes sociais? Eu falei, eu lá no Tocantins, eu estou trabalhando, vira e mexe, eu mando um Instagram, uma foto, mas eu não tenho esse hábito muito de entrar na página das pessoas, sei o quê. O Antônio tinha falecido. Eu imaginei. Então, esse projeto existe, está no meu computador, eu não sei como é que faz, como é que não faz, como é que monta, e várias pessoas já se dispuseram a trabalhar esse material, a montar e tudo. Então, esse documentário existe virtualmente, esse material existe, e em algum momento eu vou ter que montar para compartilhar com o mundo o que foi
esse país extraordinário que não existe mais, vítima de todos os bombardeios que vocês já conhecem. E falando em termos linguísticos, a primeira vez que você esteve no Jô, você disse que falava meio árabe. Hoje já é o árabe inteiro? É meio árabe. Aí o Jô falou assim, por que meio? Tem alguma língua que você fale só 3 vezes por semana? Eu falei, não, é o árabe que eu não falo direito, então continua meio também, não se preocupe. Continua meio. Eu treino muito com meu irmão sabe muito. De fala, é? Né, o Alberto, eu treino, mas ainda é meia língua, viu? Não vai se iludindo, não. Eu imagino que os seus pais falassem em casa o árabe entre eles. Eles falavam, depois minha mãe foi embora, ela se separou do meu pai, então meu pai falava com a minha madrasta, obviamente, assim, para que nós não entendêssemos, né, porque a gente não falava a língua, né, mas eu fui aprender muito tempo depois, quando eu fui justamente visitar cidades árabes, e aí eu descobri essa riqueza extraordinária, eu falei, eu quero aprender sim, sabe, eu gosto de aprender a língua do outro, menos do que ele vir aprender a minha, né. Que eu adoro. Então vamos falar um pouquinho de teatro. Eu sei que você começou a fazer teatro amador aos 17 anos, se não me falha a memória. Depois você teve todo o percalço de prisão, militância política, exílio e tudo mais. De 77 a 79 você ficou fora. Não vamos entrar nesse assunto, que é um lugar dolorido. Mas eu acho só importante mencionar, porque num momento tão duro de tanto risco, de tanto absurdo em que se fala de volta de ditadura, eu acho muito importante a gente ter testemunhos de que aquilo não foi brincadeira, de que aquilo aconteceu de fato. Mas enfim, tudo isso para dizer que quando você volta, você passa o período de exílio sem fazer teatro, e quando você volta da França, você entra na EAD. A sua estreia profissional foi em 87 com Divinas Palavras ou foi antes? Não foi. Então, deixa eu só fazer um resuminho que eu fazia teatro amador com Yakov Hillel, né? Sim. Com 17 anos, depois com 19 eu estava Aí eu fiz um pouquinho na PUC, onde eu estudava, depois eu fui fazer teatro no grupo da GV. Teve a GV, é verdade. Né? Meu irmão pertencia a ele, então ele me levou para lá. E eu continuava nas ciências sociais da PUC. Você se formou? E aí, uma semana antes... eu continuava na PUC, o teatro eu fazia no grupo da GV, um texto maravilhoso que a gente ia estrear, e uma semana antes de estrear, enfim, aconteceu uma hecatombe mesmo, que, enfim, aconteceu aquilo que você falou, e aí eu fui embora do Brasil e tal. E lá, na Europa, eu não quis continuar nenhum tipo de atividade teatral, porque... Como é que eu vou me comunicar com as pessoas tendo uma experiência tão radical, emocional e física, enfim? Eu fiquei com muito medo de ter algum surto, de ter alguma crise. Você está ensaiando, você faz um laboratório, você já acha que a polícia está atrás de você, enfim. É muito, muito delicado, muito penoso. É violência mesmo, psíquica, né? E não dá para você achar que você está num país onde todo mundo vai entender a sua vida, a sua psique, o que te aconteceu. Você tem um pudor muito grande. Toda pessoa que tem um trauma muito grande, ela tem um pudor de compartilhar, assim. Você não sai falando por aí. E o teatro, ele vai lidar exatamente com o nosso interior, nossa intimidade, nossos traumas, nossas emoções, enfim, passa pelo corpo. Muita exposição emocional. Muita. Então, acabei as ciências sociais, ia ao teatro, obviamente, conheci muita gente, enfim, e voltei com a anistia. Mas ainda demorou uns anos para eu entrar na EAD. Eu sei que eu comecei assim, a sentir uma falta de alguma coisa e fui ter aula com a divina, extraordinária Miriam Muniz. Eu sabia que tinha... Você teve aula com a Miriam?
Eu sabia que tinha escola Macunaíma, mas eu não pensava ainda, eu quero ser atriz. Eu não passou por nada disso, quero ser atriz. Eu estava casada, eu estava fazendo lá minhas atividades políticas, sociológicas, seja lá o que for. Eu não pensava em me profissionalizar. Mas o que acontece? Existe um chamado dentro de você, existe um desejo, existe uma vocação, existe algo que te direciona. Claro. Algo que não é aquele teu cotidiano, porque naquele teu cotidiano tem alguma coisa faltando, que você ainda não sabe o que é. E é a tua vocação artística, né? Chama. Tanto que eu nunca saí da área de comunicação, né? Depois eu fui escrever, virei repórter, crítica de cinema, enfim, sempre na área de comunicação. Bom, aí fui fazer aula com a Miriam Muniz, na Escola Macunaíma. Querido, quem passa por Miriam Muniz não é mais o mesmo. E ela me fez descobrir o que é que estava faltando. Então, entre eu fazer as aulas com a Miriam e entrar na EAD, passou-se um tempo, aí eu fui para a EAD, aí em 87 eu saio para fazer Divinas Palavras, né? O Yakov me chamou para substituir a Bárbara de la Fuente, que justamente estava fazendo a peça e ia entrar na EAD. Então a gente fez essa troca. Nessa coisa eu tive uma simbiose extraordinária com o Rodrigo Santiago. Então olha com quem eu estrei no profissional. Rodrigo Santiago, Laura Cardoso, Maria do Carmo Soares, Imara Reis, Paulo Gorgulho, Salete Fracaroli, Lorival Prudêncio. Gente, pelo amor de Deus, Blandina. Gente, Não é pouca coisa, é eu responsabilidade. cheguei num lugar, eu falei, meu Deus. É. E eu fazia vários personagens. Eu fazia a cachorra Coimbra, fazia uma vizinha, fazia os bolos de chocolate para Laura. O que eu aprendi, já entrando no profissional com essas pessoas, é assim, você tem que sorver o que a vida te dá. Você tem que falar, que presente é esse que estão me Aproveitar as dando? oportunidades. Dividir camarim com Laura Cardoso, com a Aymara, Maria do Carmo Soares. Para mim, assim, o que eu vou dizer dessa mulher? A Maria do Carmo é maravilhosa, né? Ela é muito... Meu Deus do céu! Ela é extraordinária. Nós nos reencontramos no Tocantins, justamente fazendo o Escolhido. Maravilhoso, foi uma experiência fantástica. Eu tenho que dar os créditos, né? Escrito pela Carolina Munhoz, Rafael Dracon, dirigido pelo Michel Tikomirov, Max Caligares, produção da Mixer, Netflix, Maria Ângela de Jesus. É assim, la crème de la crème de la crème, eu reencontro a minha amada Maria do Carmo Soares. Eu vou dizer uma coisa, se a gente ficar aqui 4h30, que nem foi a live do seu aniversário, não vai dar tempo de falar todo o seu currículo, todos os seus trabalhos, toda a riqueza da sua vida. Vai todo mundo embora. Vai todo mundo embora. Eu não consigo ver quem está aqui, para dizer a verdade, quem entrou, quem saiu. Rui Cortez, mas eu também não estou conseguindo ver. Olha, Rui, horário de visita, meu Deus do céu, que espetáculo foi aqui. Meu Deus. Marcelo Médici. Eu queria que você falasse um pouquinho do Revelando Shakespeare, porque eu sei que é um autor central para você e é um projetaço lindo. Você tem feito tanta coisa, eu queria poder falar de tudo. Adorável Desgraçada da Leilá, que você fez, a leitura deslumbrante. Eu queria falar de televisão, Sueli Pedrosa, a Marinette, o Amanhã Eu Vou, do Clóvis. Não vai dar tempo de falar de tudo, infelizmente. Dá tempo de tudo, meu filho. Dá sim. Porque a live corta a gente, só se a gente abrir outra. Mas me fala do Revelando Shakespeare. A gente corta e abre outra, se você quiser. Tá bom. Você falou do Revelando Shakespeare, e aqui, no comecinho, eu vi que tem a Lucy, o Alisson, enfim, pessoas muito leais, muito fiéis que nos acompanham no projeto. O projeto Revelando Shakespeare é realmente assim, um xodó para a gente, né? A Valéria Marque e o Daniel Abrantes, no dia 23 de abril de 2020, criaram esse projeto, porque pelo desespero da pandemia, eu sempre falo, né? Live, online, não sei o quê, Zoom, é a ferramenta do desespero.
Eles criaram esse programa e um dia a Valéria e ele me convidaram para participar. A partir dessa entrevista, eu fui adotada. E eu nunca mais saí. Comecei a fazer curadoria com eles, fazer assim, e agora acabou. Agora somos os três revelando Shakespeare. Que é um canal no YouTube que torna acessível aquele autor que todo mundo acha que está num Olimpo de dificuldade e não é. Como é que um autor que fala do ser humano, como é que um autor que fala de nós pode ser inacessível? Ele está no Olimpo, mas não por ser difícil. Ele está no Olimpo justamente porque ele fala de nós, da nossa matéria mais orgânica e primordial. Então, vamos falar de tradução. Se você pega uma tradução embolorada, empolada, impostada, chata, difícil, você não vai se interessar por autor algum. É verdade. Tá certo? É verdade. Então, aliás, por isso que às vezes... o papel do tradutor é de uma responsabilidade e de uma centralidade para a difusão de uma cultura. Porque se não fossem os tradutores, a gente não teria acesso enfim, à cultura do mundo, né? E tem aquela frase, né? Aquele trocadilho italiano, traduttore e traditore, né? O tradutor traidor, né? Então, o Revelando Shakespeare, né? Justamente, inevitável. Ele traz... Oi, perdão, não ouvi. Também é inevitável trair em alguma medida, que é um pouco o que Clarice Lispector fala na Alma Imoral, né? A tradição e a traição também dialeticamente se engendrando, né? Isso é fundamental, claro, e na tradução total. a mesma coisa. Enfim. Totalmente, concordo totalmente. Agora, então, o Revelando Shakespeare ele vai trazer até você o nosso querido bardo de Avon. Então, nós temos entrevistado atores, diretores, teóricos, professores, dramaturgos. Fizemos uma leitura outro dia com a Maria Padilha e a Mira Haddad, da cena do julgamento, um trecho da cena do julgamento do Mercador de Veneza. Ai, amo. Sensacional! A Mira é tão meu amigo. Maravilhoso! Adoro a Mira. Não é? Então, a gente tem feito isso. Levamos Renato Borg e Miriam Meller para lerem... o Romeu 80. A Carol Fabre e o Elcio Nogueira Seixas também, para lerem Romeu 80. Trechos do Romeu e Julieta 80, que o Marcelo Lazarato disse. Então, tá uma efervescência se revelando Shakespeare, assim, o canal do YouTube. E a gente fala, inscrevam-se no canal, porque a gente tem que ter humildade de falar, precisamos de vocês, claro. Precisamos de audiência, vai lá, se inscreva. Então a gente se inscreve, as pessoas estão se inscrevendo, estão participando. Essa live do meu aniversário, a Valéria e o Dani tiveram uma ideia incrível, era assim, presente de aniversário para mim era, cada um vai lá e fala uma cena de Shakespeare, um trecho de Shakespeare. Bom, no fim, durou 4 horas e meia a live. Foi uma rave shakespeariana. A minha fala sobre Shakespeare, a primeira vez que eu fui, em julho, que a gente achou que ia durar, sei lá, 40 minutos, no máximo 1 hora. Durou quase 2, né? Então, é um assunto, para dizer que é um assunto que reverbera nos outros, é um assunto inesgotável. Cada vez que você lê o Hamlet, você descobre uma coisa que você achava que não tinha... Nossa, acho que eu não li essa frase. Não, você leu, mas ela, com os olhos de hoje, vai penetrar de outra maneira. Outro dia nós fizemos uma live com o Sérgio Riso, crítico de cinema, sobre Shakespeare e Bergman. Eu fui aluno do Sérgio. Então, olha que coincidência, que não existe coincidência. Não mesmo. Fizemos Shakespeare e Bergman. Eu me lembro que na época eu trabalhava no blog do Rubens Evald Filho, nosso querido, e eu assisti 33 filmes de Bergman, ou seja, a mostra inteira no CCBB para escrever uma matéria gigantesca, mas era. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente faz essas digressões, faz essas associações. E o Bergman, para mim, tem a mesma coisa que me instiga no Shakespeare.
Cada obra que você vê dessas pessoas, o que você lê, de acordo com a sua idade, com a sua experiência de vida, com as suas vivências, com os seus sentimentos naquele momento, muda. Tudo. Cada obra muda para você. Porque eu assisti Fanny Alexander hoje e eu ter assistido quando eu tinha 30 anos é diferente. Tudo. Eu assistir Persona hoje, com 63 anos, e ter assistido no cineclube da escola, é outra vivência. Vence é Eu ler privilégio. Que hoje, privilégio não esse é? também, né? Isso tinha cineclube da escola, isso que eu falo. O nosso olhar, ele é educado, ele é formado assim como os ouvidos, né? Então, vamos abrir os ouvidos, vamos abrir o olhar sem preconceito, sem tabu, isso é difícil. Não! Sabe? Existe Exercício. Tudo é um treino. frescor. Oi? Tudo é exercício e treino. Existe um frescor sempre que você está lendo aquela obra e tudo, né? Então, eu me lembro aqui, alguém falou, olá, aqui o elenco de I Love Paraisópolis. Eu me lembro que quando eu fui, eu estava gravando, né, a novela, eu tive a oportunidade de ir para a biblioteca lá da comunidade de Paraisópolis, aqui em São Paulo. Meu Deus do céu! As crianças, os adolescentes, todo mundo lá enfiado naquela biblioteca, tudo bem, ou lá com um laptop. Não é que porque o cara está com um computador que ele não tem o interesse de ler. Era um interesse, uma coisa assim, o olho que brilha, sabe? Você dá acesso. Dê acesso, as pessoas se interessam, Claro que sabe? interessa. Não fique lá em cima, isso que a gente fala do Olimpo. Não, torne acessível. O que significa não simplificar no sentido de tornar simplista. Significa o seguinte, todos nós temos capacidade de apreender o que aquele homem quis dizer. Claro. Né? Então, revelando Shakespeare para mim, está nesse lugar de afeto e de apego. Eu sou muito apegada ao nosso canal. E é lindo ver esse crescimento, é lindo ver você falar, me dar a oportunidade de falar disso, fundamental, sabe? porque o projeto é lindo. É Maravilhoso, né? Então vamos fazer o seguinte. A gente tem pouco tempo. Eu vou encerrar essa live para poder salvar, senão a gente perde. Dá só o tempinho de eu salvar no meu canal do Instagram, na minha conta do Instagram. Depois eu te aviso pelo WhatsApp e a gente volta, que eu quero encerrar com algumas outras questõezinhas. Tá. E a plateia fica aí, plateia. Fica aí, não vai embora. Até já. Vamos ver como Obrigada para todo mundo que está aqui. Até já. Até, meu amor.